Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre Ultra Wideband, falando sobre as aplicações. Acho que a primeira aplicação mais interessante a gente pode falar sobre a Wireless Universal Serial Bus. Basicamente, uma USB wireless, utilizando a tecnologia da banda ultralarga, né? A primeira coisa que a gente pode pensar já é em conectar periféricos como monitores, impressoras, câmeras fotográficas, esses dispositivos que a gente já utiliza com USB, através de uma forma wireless utilizando a tecnologia da banda ultralarga, né? Ele é muito interessante para esse uso porque a banda ultralarga tem baixos níveis de emissões, né? Que é permitido pelas agências que regulam esse tipo de coisa, preocupadas com o impacto da radiação de rádio no corpo humano, né? Outra aplicação muito importante seria a conectividade de fio no sistema ad hoc. Basicamente, hoje nós temos esse sistema, né, que está na imagem, de um roteador no qual ele se conecta com todos os aparelhos. Através da banda ultralarga, é possível a gente trocar por uma intercomunicação de dispositivo por dispositivo sem a necessidade de um roteador, de um ponto comum para ele. Isso seria o que é conhecido como uma conexão ad hoc, né? Falando de termos militares, o que a gente tem de pesquisa, nós temos pesquisas com radar de abertura sintética, né, que é do inglês SAR, a sigla, né? Então a gente tem o uso do SAR utilizando a ultra wideband, né? Ela é muito interessante na questão pela sua capacidade de penetração de objetos, né? Então a gente pode utilizar ele para fortalecer o processamento Doppler que a gente tem e estimar, por exemplo, a velocidade de um alvo em movimento a partir de uma estação estacionária. Isso é importante. Mas a gente pode utilizar ele também não só para ver velocidade, mas como também identificar com alta resolução o que nós temos atrás de uma parede, por exemplo, né? Esse vídeo aqui mostra o uso da tecnologia wireless, né? No que não é necessariamente a banda ultralarga, mas a gente pode ver utilizando uma inteligência artificial que ele é capaz de detectar as ondas, né? E formular o que está acontecendo atrás daquele objeto a partir apenas da imagem obtida pelo sinal, né? Esse estudo aqui, no caso do vídeo que eu estou mostrando para vocês, ele não utiliza Ultra Wideband, mas a aplicação é parecida. Inclusive, o Ultra Wideband se tornaria mais vantajoso do que utilizando o Wi-Fi comum, que nem foi utilizado nesse estudo, né? E isso pode se aplicar também para a saúde. Então, por exemplo, monitorar sinais vitais do corpo humano, como frequência cardíaca, sinais respiratórios. E você pode detectar quem é uma pessoa a partir da forma com que aquela pessoa anda. Assim como também detectar quedas, o que pode ajudar para a saúde. Algumas aplicações muito interessantes desse algoritmo são detectar quedas ou desmaios de idosos. Como o sistema consegue identificar a posição e a altura do seu corpo, ele consegue identificar também se você está no chão ou não. E daí ele pode ligar para algum tipo de ajuda automaticamente. Ele também pode detectar pessoas soterradas. Se ele consegue enxergar através de paredes, ele também consegue enxergar através de escombros. E isso seria sensacional. Ele pode detectar invasões na sua casa. Como o sistema consegue reconhecer a pessoa pela forma de andar, ele consegue saber se tem alguém estranho dentro da casa. E algumas aplicações para jogos também, como detectar as suas mãos e a sua posição dentro de casa. Então, o Ultra Wideband ele pode ser inclusive um novo Bluetooth, né? Substituir o que nós temos hoje como Bluetooth, dado que ele tem uma velocidade de transmissão muito maior, um alcance melhor também e consome menos energia, né? A frequência do Ultra Wideband ele fica, que nem o Gerson falou, né, entre 3.1 e 10.6 GHz, né? E já você consegue com isso transferir bastante dados. Esse gráfico eu acho muito interessante, que você faz justamente o comparativo de alcance pela data rate, né, a transferência de dados. Então você vê aqui, eu acho que esses são os 4 mais conhecidos, né, o Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX e o UWB que estamos falando agora. Então vocês podem ver que, por exemplo, o alcance do WiMAX e do Wi-Fi, o do WiMAX principalmente, né, é maior do que a das outras tecnologias, mas que o WB em termos de alcance está mais ou menos
a mesma coisa. Agora, o WB em comparação com o Bluetooth, a gente vê que tem um alcance maior e uma transferência em megabits por segundo na casa de 1000, né? É que na verdade acho que a minha imagem aqui está cobrindo, mas aqui o gráfico ele vai até 1000, né? Que é o canto. E até então, a tecnologia tem sido muito pouco utilizada no consumidor final. Recentemente, que começou a brotar o uso de UWB em dispositivos mais acessíveis ao consumidor. Não que a Apple seja, né? Mas o último iPhone lançado, a última série de iPhone, que é a série 11, né? No final do ano passado, eles incluíram uma unidade lógica dentro do celular chamado de U1, ou seja, a primeira unidade 1, né? De ser o primeiro chip desse tipo no celular, que deu início, e hoje em dia a gente já tem Samsung e outros dispositivos, né? Mas o primeiro a surgir com um chip voltado à tecnologia UWB. Então esse U1 é justamente de Ultra Wideband, né? Só antes de começar esse vídeo, é interessante que não se sabe muito bem o uso que a Apple pretende com esse tipo de dispositivo. Mas, por exemplo, pode-se utilizar para triangular um objeto, uma chave, um fone de ouvido perdido, né? Lembrando que com o Ultra Wideband, ele utiliza a tecnologia tempo de voo, vamos assim chamar, que ele consegue medir o tempo que vai para um sinal chegar até algum ponto e voltar. Então, essa forma de medir é uma excelente forma de você monitorar espaço. Um objeto num espaço, né? Normalmente você utiliza uma tecnologia de triangulação para definir exatamente onde que um ponto está no espaço. A Apple alega, não se sabe exatamente como, que você pode, por exemplo, achar um fone a partir só do seu celular. É possível já hoje isso com Bluetooth, só que a precisão que você tem com o Ultra Wideband é muito maior do que a que você tem com o Bluetooth. So Ultra Wideband provides the ability to very precisely locate devices real time in space with accuracies of just a few centimeters and a few degree of angle accuracy. We see applications on this into the mobile space, in the industrial space, and home IoT, and into automotive. No setor automotivo, né? Esse vídeo aqui foi retirado de uma apresentação na CES de 2020, comecinho do ano, antes da pandemia, né? Falando justamente sobre o uso do Ultra Wideband. E ele continua, né? An even better demonstration of the location capability of Ultra Wideband is demonstrated on this screen. So we have equipped a number of people from NXP here with a tracker that we were discussing just earlier. You can see my position. So I'm Charles here. You can see my position with respect to the screen I'm standing in front. Where's Steve? Steve is just standing in the back of it, just a meter away. You can really see the difference in location between the two. And maybe I'll show you as I walk around on the space here, how it's just tracking me. So I'm moving away from the screen. I'm a few meters away now. About 5 meters away from the screen, just in front, making a tour. I'm progressively moving back in front of the screen. You can see how it's tracking me throughout my little journey here. Another illustration of the secure Uso para location capability of segurança Ultra também, né? Wideband is shown in this demonstration, where you have a door access lock equipped with Ultra Wideband. I'm going to move in proximity to this door with my phone, which is equipped with NXP Ultra Wideband technology, and this will automatically grant me access to the facility. Bom, as vantagens principais, então, como eu falei mais ou menos, além das que eu falei, são imunidade à propagação por múltiplos caminhos, né, multipercurso. É difícil você a descoberta por usuários mais intencionados, que nem acontece com Bluetooth, né? Você pode colocar um roteador e esse roteador fica variando as frequências Bluetooth rapidamente, você consegue hackear um usuário. A tecnologia UWB oferece mais resistência a isso, justamente que ele consegue definir a posição. Então, por exemplo, um gerador de sinal distante Bluetooth, ele já não afetaria tanto um dispositivo que, no caso, seria o UWB.
não interfere em outras tecnologias sem fio e tem o seu custo muito baixo. Já como desvantagem, a gente teria interferência por ruídos, né, ao longo da banda, que prejudicaria o sinal, e o alcance, que é curto, né, que vocês viram que é parecido com o do Wi-Fi, que é um alcance bem baixo. Então, basicamente é isso, pessoal. Voltei aqui nessa imagem. Queria concluir que o nosso estudo revelou que o uso do WB é muito viável para várias tecnologias emergentes, né? De tagueamento, vendas sem o uso de um caixa, no qual você pode simplesmente chegar num objeto que nem o RFID, né? E já fazer ali a compra, utilizando o WB, né? Smart Home, comunicação, que seria a substituição do Bluetooth, né, de device to device, né, e várias outras aplicações. Então, é uma tecnologia cujo seu uso, hoje, pela nossa realidade tecnológica, é muito mais interessante do que era no passado, apesar de o WB já ser uma tecnologia da década de 90 para trás, né. E obrigado. É isso aí, pessoal.